primeira técnica que a gente vai estudar para resolver um limite, resolver um problema de limite, é a técnica de diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados diz para nós o seguinte, que eu posso, sempre quando eu tiver uma diferença entre dois quadrados, ou seja, se eu tiver uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, eu posso reescrever essa minha diferença, eu posso expandir essa minha diferença da seguinte forma: uma coisa mais outra coisa vezes uma coisa menos outra coisa, certo? Então, como se dá esse processo? Imagina só o seguinte, tá? Eu tenho uma coisa mais outra coisa. E eu multiplico essa coisa por outra coisa menos outra coisa. Então eu tenho uma coisa A e uma coisa B. E eu estou somando essas duas coisas. E eu tenho uma coisa A e outra coisa B. Só que eu estou diminuindo. Eu tenho uma diferença entre essas duas coisas. O que vai acontecer? Quando eu estiver multiplicando esse cara com esse cara aqui, eu posso usar a propriedade distributiva nessa expressão aqui. Então vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B fica menos AB. Agora, eu posso multiplicar esse cara com esse cara aqui usando a propriedade distributiva. Então, vai ficar B vezes A, que vai ficar mais BA. Mais B vezes menos B fica B ao quadrado. Esses dois eu posso cancelar, porque um é positivo e outro é negativo. Então, cancelando esse com esse, fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu tenho uma diferença entre dois quadrados. Eu tenho uma diferença entre duas coisas ao quadrado. E essa diferença se dá devido a toda essa dedução que eu mostrei aqui para vocês. Então, isso é igual a isso. E isso é igual a isso. Certo? E é a partir dessa ideia que a gente pode usar para resolver diferenças entre dois quadrados. E quando a gente for resolver exercícios de limites, a gente vai usar essa diferença entre dois quadrados para resolver alguns limites, que por sua vez vão dar ou resultados indeterminados, certo? Do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. Mas antes da gente discutir a relação da diferença de dois quadrados com problemas de limites, vamos treinar um pouquinho esse conceito aqui com esses exercícios aqui. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 4, certo? Isso é uma diferença entre dois quadrados. Por quê? Porque tu está vendo que para que eu tenha uma diferença de dois quadrados, como o nome já diz, eu tenho que ter dois quadrados e eu tenho que ter uma diferença entre eles. Óbvio. Só que qual que é o ponto? Tu pode olhar para isso e pensar que, bom, mas eu só tenho uma coisa ao quadrado aqui, que no caso é x ao quadrado. Eu não tenho um 4 ao quadrado. De fato, tu não tem um 4 ao quadrado. Mas a gente pode pensar que esse 4, ele nada mais é do que 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4, e 4 nada mais é do que um quadrado perfeito. Então, eu posso reescrever essa minha expressão da seguinte maneira. Eu posso reescrever do seguinte modo: x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Certo? Por quê? Porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Certo, legal. Agora que a gente sabe que esse 4 ele é um quadrado, eu posso usar a regra da diferença de dois quadrados para resolver esse problema. X ao quadrado está sendo elevado ao quadrado, óbvio. 4 é 2 ao quadrado, certo? É um quadrado perfeito. 4 é um número que foi elevado ao quadrado. Bom, se eu tenho aqui dois quadrados, eu tenho uma diferença de dois quadrados, eu posso fazer o inverso do quadrado. Ou seja, tá vendo que eu estou elevando esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado? O inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu posso direto tirar a raiz desses dois caras. E aí, o que vai acontecer? Se eu tirar raiz de x ao quadrado, fica x. Se eu tirar
raiz de 4 fica 2, certo? Agora eu posso simplesmente generalizar esse meu x com esse 2, escrevendo dessa maneira aqui, a mais b vezes a menos b. Uma coisa mais outra coisa vezes uma coisa menos outra coisa. Então vai ficar x menos 2, x mais 2. Claro que eu poderia escrever aqui mais ou aqui menos, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. O ponto é, essa expressão aqui, x menos 2 vezes x mais 2, é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4. Sabe por quê? Porque se eu aplicar a propriedade distributiva nessa expressão aqui, eu vou chegar nisso aqui. Quer ver? Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Esse cara com esse cara cancela, porque esse é positivo e esse é negativo. Vai ficar x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Olha só que interessante. 2 ao quadrado. Lembra que eu disse que esse 4 nada mais é do que 2 elevado a 2? Então, x ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4. Tá vendo que essa expressão aqui tem relação com essa expressão aqui, porque ambas são a mesma coisa, só que visto por pontos de vista diferentes, certo? E eu só posso sintetizar isso daqui dessa maneira, porque isso daqui nada mais é do que uma diferença de 2 quadrados. Então, eu posso escrever a minha diferença de 2 quadrados dessa maneira aqui para resolver problemas de limite de maneira mais inteligente, para poder fugir de indeterminações. A gente já vai ver isso, como se comporta na prática. Agora, seguindo por exemplo B, a gente tem x ao quadrado menos 100. X ao quadrado, logicamente, é um número elevado ao quadrado. 100 é um número que foi elevado ao quadrado. Por quê? 100 nada mais é do que 10 ao quadrado, certo? Então, como eu tenho aqui duas coisas ao quadrado, eu tenho esse x ao quadrado e tenho esse 100, que nada mais é do que 10 ao quadrado, certo? O inverso da potenciação é a radiciação. Portanto, se eu tirar raiz de x ao quadrado, eu encontro x. Se eu tirar raiz de 100, eu encontro 10. Agora, eu posso escrever essas duas raízes dessa maneira aqui, dessa maneira genérica. Então, vai ficar x mais 10 vezes x menos 10, certo? Uma coisa A vezes uma coisa B vezes uma coisa A menos uma coisa B, certo? Essa expressão aqui nada mais é do que essa expressão aqui. Por quê? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, no caso menos 10, menos 10x. 10 vezes x mais 10x. 10 vezes menos 10, menos 10 ao quadrado, certo? Esse 10x aqui ele é negativo e esse 10x aqui ele é positivo. Corta, corta, fica x ao quadrado menos 10 ao quadrado. Tá vendo que 10 ao quadrado nada mais é do que esse 100? Então, como eu disse, olha, apareceu aqui de novo. X ao quadrado menos 100, porque 10 ao quadrado é 100. Então, tá vendo que essa expressão é a mesma coisa que essa daqui, que por sua vez é a mesma coisa que isso daqui. E se eu encontrasse esse tipo de expressão num exercício de limite, eu poderia escrever dessa maneira daqui, certo? No exemplo C, eu tenho y ao quadrado menos 169. Eu tenho aqui uma diferença entre dois quadrados. Y está sendo elevado ao quadrado, obviamente. 169 é um número elevado ao quadrado.
Porque 169 é um quadrado perfeito. A gente pode ver esse 169 como 13 ao quadrado, certo? E 13 vezes 13 é 169. Bom, como esse número aqui ele é um quadrado perfeito, e esse y está sendo elevado ao quadrado, por sua vez, y ao quadrado e 169 são números que estão sendo elevados ao quadrado, eu posso fazer o inverso da potenciação, que no caso é a radiciação. Então, se eu tiro raiz de y ao quadrado, eu fico com y. Se eu tiro a raiz de 169, eu fico com 13, certo? Então, eu posso pegar essas duas raízes aqui e posso escrever dessa maneira aqui, certo? Porque é uma diferença de dois quadrados. Então, vai ficar y mais 13, certo? Vezes y menos 13. E essa expressão é a mesma coisa que essa expressão aqui. Por quê? Se eu aplico a propriedade distributiva nessa expressão aqui, como é que vai ficar? Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 13 resulta em menos 13y. 13 vezes y resulta em mais 13y. E 13 vezes menos 13 resulta em menos 13 ao quadrado, certo? Menos 13y mais 13y, como esse cara é negativo e esse cara é positivo, eu posso cancelar eles. Fica y ao quadrado menos 13 ao quadrado. Tá vendo que o 13 ao quadrado apareceu aqui também? Ou seja, isso prova também que 169 é igual a 13 ao quadrado, certo? Decompor, se a gente fosse decompor. Y ao quadrado, certo? Menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 169. Então, repara que eu encontrei essa expressão que é igual a essa expressão aqui. É a mesma coisa, só que por ângulos diferentes, certo? No exemplo D agora, a gente tem 49x ao quadrado menos 64. Tá vendo que aqui eu tenho de novo uma diferença entre dois quadrados? Eu tenho aqui, na verdade, aqui eu tenho 3 quadrados, certo? Eu tenho 49, eu tenho x ao quadrado e tenho menos 64. Bom, esse 49 aqui, a gente pode ver ele como 7 ao quadrado, porque 7 vezes 7 é 49. Então, 49 é 7 ao quadrado. X ao quadrado, já está evidente que ele é um número elevado ao quadrado, não precisa nem discutir, certo? E esse 64, ele nada mais é do que 8 ao quadrado, certo? Então, como eu tenho vários quadrados aqui nessa minha expressão, eu posso fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, eu posso tirar muito bem a raiz desse cara daqui, então vai ficar raiz de 49x ao quadrado, certo? Menos raiz de 64, certo? Raiz de 49 é 7, então ficaria 7 raiz de x ao quadrado, x, certo? Menos raiz de 64, que é 8. Agora que eu encontrei essa expressão aqui, eu posso escrever ela dessa maneira aqui, a mais b vezes a menos b, porque eu estou trabalhando com uma diferença entre dois quadrados. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 7x menos 8 vezes 7x mais 8. E essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui, certo? Eu vou apagar esse pedaço aqui e vou provar que essa expressão nada mais é do que essa expressão aqui. Bom, então agora a gente vai provar que 7x menos 8 vezes 7x mais 8 resulta nessa expressão aqui, 49x ao quadrado menos 64, certo? Então,
aplicando a propriedade distributiva nessa expressão aqui, a gente vai ter o seguinte. 7 vezes 7, no caso 7x vezes 7x, resulta em 49x ao quadrado. Por quê? 7 vezes 7, 49. X vezes x, x ao quadrado, certo? 7x vezes mais 8x resulta em 56x, positivo. Menos 8 vezes 7x resulta em menos 56x, certo? E menos 8 vezes mais 8 resulta em menos 8 ao quadrado, certo? Bom, esse 56 positivo com esse 56 negativo, no caso 56x positivo menos 56x negativo, eu posso cancelar eles, certo? O que vai me sobrar 49x ao quadrado menos 8 ao quadrado. 49x ao quadrado menos 8 ao quadrado resulta em 49x menos 64. Por quê? 8 ao quadrado, no caso, menos 8 ao quadrado é 64. Então, eu provo por A mais B que essa expressão aqui é igual a essa daqui. Por quê? Porque é uma diferença de dois quadrados. Só que essa expressão é a mesma que essa aqui, só que vista por ângulos diferentes, certo? E como eu já disse, saber a diferença de dois quadrados, saber transformar uma diferença de dois quadrados numa coisa desse formato aqui, A mais B vezes A menos B, é muito importante na hora de resolver um exercício de limite, certo? Agora, se a gente for para o nosso exemplo E, que no caso é 81z ao quadrado menos 64, certo? Aqui eu também tenho uma diferença de dois quadrados, porque, como a gente já viu, 64 nada mais é do que 8 ao quadrado, certo? Z já está ao quadrado, então não precisa nem discutir. E 81 nada mais é do que 9 ao quadrado, certo? Então, como eu tenho aqui vários quadrados, eu posso fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, como é que vai ficar? Raiz de 81z ao quadrado menos raiz de 64, certo? Raiz de 81 é 9, certo? Então vai ficar 9. Raiz de z ao quadrado é z, então vai ficar 9z, certo? Menos raiz de 64 é 8. Então, a gente chegou nessa expressão aqui. A gente pode generalizar ela dessa maneira aqui. A mais b vezes a menos b, certo? Uma coisa positiva vezes uma outra coisa negativa. Então, como é que ficaria? Ficaria 9z menos 8 vezes 9z mais 8, certo? E agora, a gente pode também provar que essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui, certo? Então, nós chegamos em 9z menos 8 vezes 9z mais 8, certo? Que foi a expressão que a gente encontrou anteriormente. E a gente tem que provar que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, 81z ao quadrado menos 64, certo? Se a gente aplicar a propriedade distributiva nessa solução aqui, a gente vai ver que 9z vezes 9z é 81z ao quadrado. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Z vezes z, z ao quadrado, certo? 9z vezes 8 resulta em 72z, porque 9 vezes 8, 72, certo? Menos 8 vezes 9z resulta em menos 72z, certo? E menos 8 vezes mais 8 resulta em menos 8 ao quadrado. Esse mais 72z e esse menos 72z a gente pode cancelar, porque um é positivo e outro é negativo. Então vai sobrar 81z ao quadrado menos 8 ao quadrado, certo?
8 ao quadrado, no caso menos 8 ao quadrado, é 64. Então vai ficar 81z ao quadrado menos 64. Então a gente provou que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. E por último, e não menos importante, a gente tem o nosso exemplo f, certo? Que diz que m ao quadrado menos 36. Isso daqui também é uma diferença de dois quadrados. Por quê? Bom, a gente tem o m, que está sendo elevado ao quadrado, obviamente, e a gente tem o 36. 36 nada mais é do que 6 ao quadrado, correto? Então, se eu tenho aqui um número que nada mais é do que um quadrado perfeito, um número elevado ao quadrado, eu posso usar a regra de diferença de dois quadrados. Eu posso dizer que isso daqui pode ser escrito dessa maneira genérica aqui. Então, como eu posso chegar nisso? Simples. Se eu tenho duas coisas ao quadrado aqui, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, como é que vai ficar? Eu posso tirar a raiz desse daqui e desse daqui. Então, vai ficar raiz de m ao quadrado, certo? Menos raiz de 36. M ao quadrado, ou seja, raiz de m ao quadrado, resulta em n. Raiz de 36 nada mais é do que 6. Então, eu encontrei a expressão m menos 6, certo? E eu posso escrever esse m menos 6 da seguinte maneira. M menos 6 vezes m mais 6. E eu posso provar que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Por quê? M vezes m ao quadrado. M vezes 6 resulta em m6. Menos 6 vezes m resulta em menos 6m, ou menos m6, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Menos 6 vezes 6 resulta em menos 6 ao quadrado. Esses dois dá para cancelar, ficando m ao quadrado menos 6 ao quadrado, que nada mais é do que m ao quadrado menos 36, porque 6 ao quadrado resulta em 36. Então, quando a gente entende essa característica da diferença de dois quadrados, que quando eu tenho uma diferença de dois quadrados, ou seja, duas coisas ao quadrado que estão sendo subtraídas, eu posso escrever dessa maneira daqui, eu posso expandir essa expressão desse modo. É muito útil a gente saber disso na hora de resolver limites, problemas de limite. Porque, querendo ou não, a gente vai encontrar situações onde a gente vai ter zero sobre zero ou indeterminado sobre indeterminado, no caso infinito sobre infinito. E agora a gente vai ver algumas demonstrações, algumas aplicações da diferença de dois quadrados envolvendo limites. Então agora a gente vai entender qual é a relação da diferença de dois quadrados quando a gente está aplicando ela em exercícios de limite, certo? Bom, o nosso primeiro exemplo aqui diz o seguinte: limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, certo? Com x tendendo a 2. Se a gente for usar, num primeiro momento, a técnica da substituição para resolver esse limite aqui, vai ficar da seguinte maneira. Limite de x tendendo a 2, certo? Eu vou colocar dentro da minha função o valor 2 em todo lugar que tiver x, certo? Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2, certo? E isso nada mais é do que 2 ao quadrado resulta em 4. Então vai ficar 4 menos 4, certo? Sobre 2 menos 2, certo? 4 menos 4 resulta em 0. 2 menos 2 resulta em 0 também. Então, isso significa que a gente tem uma indeterminação. A gente vai ter que fazer alguma coisa nesse exemplo aqui, nesse exercício de limite, para poder fugir dessa indeterminação, certo? E a primeira técnica que a gente pode usar de álgebra para resolver esse limite e fugir da indeterminação
é usar a diferença de dois quadrados, que a gente já viu nesse vídeo. E então, o que vai acontecer? A gente tem originalmente aqui em cima x ao quadrado menos 4, certo? X ao quadrado menos 4 é uma diferença de dois quadrados. Porque a gente tem x ao quadrado, que é uma coisa elevada ao quadrado, óbvio, e a gente tem menos 4. 4 é um número que está sendo elevado ao quadrado. Sabe por quê? Porque 4 nada mais é do que 2 ao quadrado, certo? Então, se eu tenho x ao quadrado e tenho 2 ao quadrado, que é 4, eu posso fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação, certo? Então, no caso aqui, eu vou escrever aqui x ao quadrado menos 4, certo? Eu posso muito bem tirar a raiz de x ao quadrado, que vai me retornar x, e posso tirar a raiz de 4, que vai me retornar 2. E então, o que vai acontecer? Eu posso agora reescrever essa minha diferença de dois quadrados aqui dessa maneira aqui. Dessa maneira. Quando eu faço isso, eu posso fugir da minha indeterminação. Eu vou ter outro resultado no meu limite. E aí o que vai acontecer? Se eu posso reescrever a minha diferença de dois quadrados de uma maneira mais inteligente, eu posso dizer que x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 2, x menos 2. Como manda aqui a nossa fórmula, certo? E agora eu posso jogar isso dentro do nosso limite. Então, como é que vai ficar? Limite de x tendendo a 2, x mais 2, x menos 2, sobre x menos 2. Repara que faltam um parênteses ali, mas repara que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, só que por ângulos diferentes, certo? Eu só reescrevi essa minha diferença de dois quadrados dessa maneira aqui para poder fugir da minha indeterminação. Porque antes, quando eu estava trabalhando dessa maneira aqui, com essa expressão aqui, estava dando 0 sobre 0. Agora não vai dar mais 0 sobre 0. Sabe por quê? Porque eu posso cortar esse x menos 2 com esse cara daqui de baixo, certo? Então, se eu cortar esses dois caras, vai ficar limite de x tendendo a 2, x mais 2. Se eu substituir em todo lugar que tiver x o valor de 2 na minha função, vai ficar 2 mais 2 igual a 4. Então, tá vendo que é muito importante tu saber algumas técnicas de álgebra para poder resolver alguns exercícios de limites. E a primeira técnica de álgebra que é muito interessante de saber é a técnica da diferença de dois quadrados, porque ela permite que tu fuja de indeterminações reescrevendo a tua expressão, certo? Para que tu chegue a algum resultado diferente. No caso aqui, a gente saiu de 0 sobre 0 para 4, certo? Então, esse nosso resultado, ele nada mais é do que satisfatório, ele é um resultado que está correto. Se a gente usar o mesmo princípio no nosso exemplo B, ó, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar usar a técnica da substituição no nosso exemplo B. Então, como é que vai ficar? Limite de x tendendo a 1, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, certo? Vamos usar a técnica da substituição nesse exemplo. Então, em todo lugar que tiver x na minha função, eu vou colocar o valor de 1, porque x tende a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1, certo? 1 ao quadrado é 1, óbvio. E 1 menos 1 resulta em 0. 1 menos 1 também resulta em 0. Logo, a gente chegou numa indeterminação. Isso aqui é um 0, tá? Não é um 6. Logo, a gente chegou numa indeterminação. Se a gente chegou numa indeterminação, quando a gente está resolvendo um exercício de limite, a gente tem que usar alguma técnica de álgebra para poder fugir dessa indeterminação. E a técnica mais conveniente para resolver
esse problema é a diferença de dois quadrados. Por quê? Porque aqui em cima, ó, a gente tem uma diferença de dois quadrados. A gente tem o x ao quadrado, sendo elevado ao quadrado, e a gente tem o 1, que também está sendo elevado ao quadrado. O 1 também é um quadrado perfeito. 1 vezes 1 é 1, certo? Então, se aqui em cima eu tenho duas coisas elevadas ao quadrado, eu posso fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, eu posso dizer que x ao quadrado menos 1, eu posso muito bem tirar a raiz de x ao quadrado, vai dar x. Se eu tirar a raiz de 1, é 1. Tanto faz. E como eu tenho essas duas raízes aqui, que são oriundas dessa expressão aqui, x ao quadrado menos 1, então o que eu posso fazer? Eu posso escrever essas raízes dessa maneira aqui, no formato a mais b vezes a menos b. Então, como é que ficaria? X mais 1, x menos 1, certo? Tá vendo que essa expressão aqui, ela só é uma expansão dessa diferença de dois quadrados. Mas não é porque é uma expressão que não seja igual. Então, o que isso quer dizer? Essa expressão é a mesma coisa que essa daqui, certo? Se eu jogar essa expressão agora no lugar dessa expressão aqui, no meu limite, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo a 1, certo? X mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse x menos 1 com esse x menos 1 aqui. E aí vai ficar limite de x tendendo a 1, certo? X mais 1. Agora, se eu aplicar de novo a ideia de substituição, ou seja, em todo lugar que tiver x eu colocar o meu valor que está se aproximando, no caso aqui, x mais 1, certo? Meu limite, o meu x tende a 1, então vai ficar 1 mais 1, que no caso é 2. Então, o limite da função x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, resulta em 2. Está vendo que nós fugimos de uma indeterminação usando a diferença de dois quadrados e chegamos em 2. E por último, e não menos importante, a gente pode aplicar o mesmo conceito, certo? No nosso exemplo C, que vai ser limite de x tendendo a 7x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. E aí o que acontece? A gente pode, num primeiro momento, tentar usar a técnica de substituição. É muito importante que antes de tu sair usando alguma técnica de álgebra, tu teste se a substituição funciona. Por exemplo, se aqui a substituição funcionasse, daria um número qualquer, certo? Não daria 0 sobre 0, eu já adianto. Aqui vai dar 0 sobre 0, certo? Por quê? Porque eu vou colocar aqui o 7 e vou colocar aqui o 7. Então vai ficar 7 ao quadrado, que é 49. Então vai ficar 49 menos 49, que dá 0. Então, aqui em cima eu já tenho 0, certo? Aqui eu substituo 7, vai ficar 7 menos 7, também vai dar 0. Então, de cara a gente olha e diz, uma indeterminação. Então agora a gente vai ter que usar alguma técnica de álgebra para poder fugir desse 0 sobre 0. E a técnica mais conveniente para nós aqui é a diferença de dois quadrados, certo? No caso aqui, a nossa diferença de dois quadrados é x ao quadrado menos 49. Por quê? X está sendo elevado ao quadrado, certo? 49, ele é um número elevado ao quadrado. 49 é um quadrado perfeito. 49 nada mais é do que 7 ao quadrado. E 7 vezes 7 é 49. Então, eu posso muito bem fazer o inverso da potenciação nessa expressão aqui, que é a radiciação. Então, como é que ficaria? X ao quadrado menos 49, certo? Se eu tirar a raiz de x ao quadrado, eu encontro x. Se eu tirar a raiz de 49,
eu encontro 7. Agora eu posso reescrever essas raízes dessa maneira aqui, certo? A mais B vezes A menos B. Então, como ficaria? X mais 7 vezes x menos 7. E essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui, x ao quadrado menos 49. Se a gente aplicar distributiva nesse cara daqui, a gente chega nesse cara aqui, certo? Só que eu transformo esse cara nesse cara, por quê? Porque quando eu tento usar x ao quadrado menos 49, eu chego numa indeterminação. E eu não posso admitir uma indeterminação como resposta. Eu tenho que chegar em outro valor diferente de uma indeterminação. E no caso aqui, quando eu transformo x ao quadrado menos 49 em x mais 7 vezes x menos 7, isso vai me dar uma outra resposta diferente de 0 sobre 0. Então agora eu vou jogar esse cara no meu limite. Então vai ficar limite de x tendendo a 7, x mais 7, opa, faltou um parênteses aqui, vezes x menos 7, certo? Sobre x menos 7. Agora eu vou cortar esse x menos 7 com esse x menos 7. Eu posso fazer isso. Então, se eu cortar esses dois, eu vou ficar com limite de x tendendo a 7, x mais 7, certo? E agora, se eu usar a técnica da substituição nesse pedaço aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 7 mais 7, certo? No caso aqui, em todo lugar que tiver x na minha expressão, eu vou colocar 7. E 7 mais 7 nada mais é do que 14. Então, a resposta do meu problema é 14. Então, o limite de x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7, quando x tende a 7, resulta em 14. Então, como eu disse, entender a diferença de dois quadrados é muito importante na hora de resolver um exercício de limite, porque às vezes tu vai ter exercícios de limites que vão dar 0 sobre 0, vão dar uma indeterminação, e tu vai ter uma diferença de dois quadrados na tua função. E tu vai ter que transformar essa diferença de dois quadrados em uma coisa desse formato aqui, para poder fugir da tua indeterminação. E foi o que a gente fez.